Seja muito bem-vindo ao Download da Notícia, primeira edição nesta segunda-feira, com muita informação para você. Bom dia, Fred Júnior. Bom dia, Fabi, tudo bem? Vamos sair por aí? Vamos começar a nossa viagem. Vamos começar a nossa viagem, porque hoje tem muita informação, tem mudança climática em São Paulo. Frente fria chegando finalmente? Tem frente fria chegando, possibilidade de chuva forte em São Paulo, com chance de alagamento, viu, Fabi? Pelo menos o CGE já avisa também. Chances de uma chuva muito forte no final da tarde e início da noite. E com ventos podem superar 50 km por hora, tanto nessa segunda como na terça-feira. Com isso, na terça, diminui o tempo a máxima de 25 graus. Hoje ainda podemos chegar a 28 graus. A mínima hoje foi de 19. Amanhã mantém-se a mínima de 19, mas cai a temperatura em 25 graus e melhora o tempo seco se realmente confirmar-se a chuva nessa segunda-feira. Muito bem. E a gente tem também muita movimentação no cenário político, tem nova pesquisa eleitoral que já saiu, a gente traz todas as informações para você. Em Brasília tem a pré-sabatina do Messias, que também movimenta o cenário político. Em Brasília tem as informações internacionais depois da tentativa de atentado a Donald Trump no final de semana. E tem também uma possível paz no Oriente Médio. Eu já ouvi isso há algum tempo, viu? Não, mas tomara que agora tá vai. Estamos na expectativa para que realmente essa conversa aconteça e esse conflito chegue finalmente ao fim. Mas para a gente abrir o Download da Notícia, a primeira edição, com esse giro de notícias por São Paulo, Brasil e o mundo, São Paulo já amanheceu com problemas na linha do trem do metrô. Isso, infelizmente, viu, Fabi? Nós tivemos problemas na linha Nova Esmeralda. Desde ontem à noite, houve um problema perto da estação Berrini, um descarrilamento de um dos trens ali. E com isso as pessoas tiveram que andar a pé até a próxima estação, isso ontem à noite. E claro que reverberou e acabou acontecendo, atingindo o horário desta segunda-feira de manhã, exatamente com o ônibus Paese sendo aí acionado entre a Grande Julieta e Pinheiros, porque a linha 9 teve que circular apenas em uma via. E só agora foi normalizado, agora há pouco, 7 e pouquinho da manhã, foi normalizado e voltou a linha 9. O problema é o segundo descarrilamento em um mês. E na sexta-feira tivemos um problema elétrico na linha Nova Esmeralda, ou seja, a linha Nova Esmeralda vem apresentando problemas e cabe à Via Mobilidade explicar o que está acontecendo. Com certeza, porque a população acaba sendo prejudicada e a gente, na sexta e na segunda-feira, dias complicados. Você imagina, você fala aquele dia na sexta-feira para encerrar a semana, você tem problema no trem. Encerra. Aí na segunda, aquela segunda brava, que você tá meio mal-humorado e tal. Também você não começa. É incrível. E o trânsito? Vamos ver como é que tá o trânsito em São Paulo nesta segunda-feira? Vamos sim trazer informações do trânsito em São Paulo para você que está sintonizado, conectado aqui com a gente. Zona Sul de São Paulo, 186 km de lentidão neste momento. A Zona Oeste de São Paulo batendo 150 km de lentidão, bastante aí para a Zona Oeste. Zona Norte, 77 km de lentidão. Zona Leste, 74 km de lentidão. E o centro de São Paulo com 41 km de lentidão. Para quem vai de ônibus, quem segue do centro para o bairro, velocidade média 21 km por hora nos corredores de ônibus. Já bairro Centro diminui um pouquinho a velocidade para 18 km por hora quem vai do bairro para o centro. Fabi. E a gente tem a abertura da AgriShow e o agro cada vez mais forte no estado de São Paulo. O estado chega à AgriShow 2026, destacando o protagonismo mundial na produção e também na exportação de alimentos. São Paulo responde a 80% dos sucos exportados pelo país e movimentou cerca de 6 bilhões de dólares em exportações do agronegócio só no primeiro trimestre. A feira também deve concentrar anúncios de investimentos, crédito rural, inovação e expansão tecnológica para o setor. A participação conjunta de Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro na abertura do AgriShow marca o primeiro gesto público da dupla em ambiente de pré-campanha. O movimento busca consolidar o apoio ao setor produtivo e reforça, assim, o peso político do agronegócio na disputa de 2026. E ainda falando aí em cenário político, em cenário eleitoral,
Pesquisa aponta Tarcísio de Freitas à frente na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Levantamento da Vox Brasil mostra que o governador Tarcísio de Freitas tem 48,2% das intenções de voto no primeiro turno, contra 32,3% de Fernando Haddad. Num eventual segundo turno, o governador ampliaria ainda mais a vantagem. O resultado reforça o favoritismo do atual chefe do executivo e movimenta as articulações políticas em todo o estado de São Paulo. Vamos falar de como está ficando o cenário da população do estado de São Paulo? Vamos. Estamos envelhecendo. Isso é um retrato que eu venho percebendo. Não, nós dois não, Fred. A população. A população, eu achei que era só nós dois. Só. A população está mais velha e as pessoas estão debandando daqui, viu? Dados do IBGE revelam que a população com mais de 60 anos cresceu 46% nos últimos 13 anos e já representa 17,6% dos moradores do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, a faixa jovem foi a única a registrar queda. O cenário pressiona políticas públicas de saúde, mobilidade, previdência e assistência social, ou seja, bora cuidar da geração da melhor idade, certo? Eu acho que é algo que já deveria estar acontecendo já, né? E existe uma falta de preocupação em alguns momentos, né? O pessoal da terceira idade, principalmente na parte tecnológica, né, Fabi? Se apresenta as inovações, mas esquece um pouco desta população, e que é uma grande fatia hoje, não só em São Paulo, como no Brasil, né? A gente está tendo uma expectativa de vida passando os 80 anos, né? Então, realmente tem que ter um cuidado maior também com a terceira idade. Bom, vamos lá agora falar da pesquisa BTG Nexus com relação ao cenário político nacional. O presidente Lula lidera cenários de primeiro turno e volta a vencer Flávio Bolsonaro por 1 ponto no segundo, diz pesquisa da BTG. O presidente Lula registrou uma leve recuperação numérica nas simulações do segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Segundo pesquisa BTG Pactual Nexus sobre a eleição presidencial de 2026, divulgada hoje, o presidente aparece com 46% das intenções de voto contra 45% do senador, em um cenário de empate técnico dentro da margem de erro. No levantamento anterior, feito em março, os dois estavam empatados em 46%. A oscilação indica uma pequena melhora relativa de Lula no confronto direto. Na verdade, é um empate técnico, né? É uma diferença que é considerada ainda um empate técnico entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Seguimos porque Brasília hoje tem movimentação. E ainda, Fabi, só aproveitando essa parte da presidência, tem o Ciro Gomes aí que pode surgir agora e vai, na segunda quinzena de maio, responder se vai ser candidato à presidência da República pelo PSDB ou candidato ao governo de São Paulo. Nós tivemos um evento aqui em São Paulo, do próprio PSDB, exatamente para saber e o Ciro Gomes citou que ele tinha dito que não seria mais candidato, mas ele teve um convite do Aécio Neves, está pensando se vai ser candidato à presidência da República ou candidato ao governo do estado do Ceará. Aliás, até uma curiosidade, né? O Ciro Gomes, que foi um dos fundadores do PSDB no final da década de 80, em 88, e ele foi o primeiro governador do PSDB a ser eleito, que foi em 1990, quando ele foi eleito governador do Ceará. Então, realmente, pode ter um acréscimo, mais um molho aí para mais um. E segundo as estratégias do próprio PSDB, se o Ciro Gomes confirmar a sua candidatura à presidência, ele poderia ser um personagem que poderia tirar votos da esquerda e votos da direita, segundo avaliações por parte aí dos líderes do partido do PSDB. E está ressurgindo, muita gente achando que o PSDB ia acabar e está tentando aí ressurgir no cenário nacional, Fabi. Que é a mesma expectativa com relação à candidatura de Ronaldo Caiado, que também é a terceira via. Hoje, quando se faz a pesquisa, as pessoas só sabem aí realmente optar pelo nome ou do atual presidente, polarizado, né, do Lula, né? ou do senador Flávio Bolsonaro, até porque a gente ainda vive um país muito polarizado. Mas tem sim uma boa parte da população que fica na expectativa dessa terceira via, e aí
candidatos, né, como Ciro Gomes e Ronaldo Caiado ganham força aí no cenário político. Ainda a eleição está só no aquecimento, digamos assim, no warm-up. Exatamente. Mas já, né, vamos ter a partir de maio, junho, alguma definição, né, para a campanha começa em agosto oficialmente na TV e no rádio, né? O que eu acho fundamental nesse período e desse aquecimento é você também se informar com relação, principalmente, quais são as propostas. Não vote porque, eu me identifico com fulano ou com ciclano. Vê quais são as propostas que realmente você acredita que podem melhorar a sua vida, porque política é isso, o político tem que trabalhar para você, lembre-se disso, ele trabalha por você, você paga o salário dele, então atento a isso, atento às propostas, porque a gente só vê aí discussão de ideologia e não vê discussão de ideias. Com certeza. Tomara, né, tenhamos uma eleição mais consciente por parte dos eleitores, porque a maioria a gente sabe como que é, né, Fabi? Tem gente que pega o santinho, tá no chão para votar para vereador, para deputado estadual, né? E a coisa é séria, né? Você tá votando um cara que vai te representar no mínimo 4 anos. E aí a gente une a uma última pesquisa que foi realizada, que mostra, além da questão do endividamento dos brasileiros, que bate recordes nesse ano de 2026, a pesquisa afirma que 45% dos brasileiros afirmam ter buscado uma renda alternativa nos últimos meses. Entre os ouvidos, 59% dizem que a renda é insuficiente para pagar as despesas. 4 em cada 10 entrevistados reportaram alguma perda de renda nos últimos meses. Em meio às dificuldades financeiras, quase metade dos brasileiros afirma ter buscado renda alternativa. Ao mesmo tempo, quase 6 em cada 10 apontam algum grau de insuficiência da renda familiar para pagar as contas. Ou seja, empreender passou a ser uma alternativa e sim a maior necessidade. Vamos seguir então? Vamos lá, Fabi. A Márcia já entrou? Ainda não. Vamos ser a Márcia? Daqui a pouco a gente vai falar de emprego para você aí que está buscando uma recolocação. A gente vem aqui com as possibilidades, as ofertas de emprego aqui na cidade de São Paulo. A gente conversa ao vivo com a coordenadora do trabalho, a Márcia, mas daqui a pouco. Enquanto isso, a gente segue aqui com o nosso download. Sim, com certeza, Fabi, claro, trazendo informações importantes para você que está conectado, sintonizado aqui com a gente. Aliás, nesse final de semana, viu, Fabi, aqui em São Paulo nós tivemos um mutirão de limpeza. Foi exatamente, né, todo final de semana existe, né, a Operação São Paulo Limpa, mas dessa vez teve uma operação diferenciada, inclusive com ação comunitária, com participação das pessoas mesmo, os moradores do bairro, junto a uma parceria com o Instituto Limpa Brasil, que envolveu as 32 subprefeituras de São Paulo, que deve ter uma extensão. Foi a primeira, com a possibilidade de muitas, aquele que participava, inclusive, ganhava um certificado de participação, que ajudou também na limpeza do seu bairro, da sua comunidade. Várias atividades. Teve também a ação em Heliópolis, que a Maria Vitória acompanhou. Festival Cultural, o primeiro festival que está confirmado já a edição para 2027, a segunda edição em Heliópolis. Agora Heliópolis é Elipa? Tem Elipa, muita gente chama de Elipa. Que a chique, comunidade hein? ali. Olha. E Paraisópolis agora vai ser Paraíso? Sempre tem um carinho. Sempre tem um carinho aí. Sempre tem. O pessoal fala Elipa, né? Que é uma forma carinhosa para chamar Heliópolis ali, a região. E tem esse festival cultural foi bem legal, muita gente participando, livros, né? Comunidade, gente que queria escrever e teve a chance de trazer aí a comunidade. Vou aproveitar então. Eu chamo Maria Vitória, não tem jeito, eu acho muito mais bonito. Também acho. Não acho? Vamos incentivar para ser Maria Vitória. Ela vai trazer então aqui, vamos conferir como foi essa festa literária em Heliópolis. Heliópolis, uma das maiores comunidades da América Latina, promoveu neste domingo a sua própria festa literária. A Felipa aconteceu na zona sul de São Paulo, com oficinas, rodas de conversa e venda de livros, reunindo moradores e amantes de leitura. Reconhecida como a maior favela de São Paulo, Heliópolis reúne mais de 2.000 moradores. E é nesse território que nasce a iniciativa, que nessa primeira edição homenageia o rapper Sabotagem e também valoriza educadores e agentes culturais da periferia. Uma feira que mostra a força da periferia, a força da quebrada, a quebrada que cria, a quebrada que compõe, a quebrada que escreve, a quebrada que lê, a quebrada que resiste, a quebrada que
é a essência da produção cultural da cidade de São Paulo. Uma pesquisa divulgada em 2024 pelo Instituto Retratos da Leitura no Brasil aponta que mais de metade dos brasileiros não leu nenhum livro nos últimos 3 meses. Para quem participa da feira, eventos como esses são importantes para incentivar o hábito da leitura, principalmente em regiões periféricas. Para nós é uma contemplação imensa, porque a gente entende essa transformação dentro de um território através da literatura. Você dá esse acesso hoje, né? Essa semana que a gente estava produzindo, a gente viu muitas pessoas passando, perguntando o que era, e ainda perguntando, mas o livro, eu posso pegar o livro? Eu posso ter acesso ao livro? Eu falei, você pode escrever a sua história. E entre um livro e outro, a gente aproveitou para saber quais são os gêneros favoritos dos leitores que passaram por aqui. Meu gênero favorito é poesia. Meu gênero favorito é ficção, também romance. Sou uma romancista. Eu gosto muito de HQ, de poesia e contos de terror, assim, psicológico, eu gosto bastante. E meu gênero literário favorito é romance. Eu gosto de histórias românticas e sou uma romântica. Eu gosto muito de fantasia. Gosto muito de fantasia. Muito bem, a gente acompanha aí todas as informações direto de Elipa, agora aprendi. Gostou? Com a Maria Vitória, trazendo aí. Que legal, né? Ficou muito cheio de informação. Sim. E a gente teve aí o Dia do Livro, a importância aí do incentivo à leitura, com as rodas ali. Eu acredito que tenha sido uma tarde de domingo bastante proveitosa. Heliópolis sempre tem esses movimentos culturais, né? Tem o Instituto Bacarelli que cuida da música, da parte instrumental. Maravilhoso, né? O Instituto Bacarelli. Junto com o Simoninha. E tem aí a parte exatamente da cultural. Agora está confirmada a segunda edição, ano que vem, 2027, Fabi. Muito bem, estaremos lá acompanhando de perto. Vamos seguir aqui com mais informações. Entrou? Não entrou. Então tá. Tem que perguntar, né? Faz Qualquer parte. coisa você grita. Vamos lá. Vamos falar ainda de Brasília e da questão aí da... Não começou ainda a campanha eleitoral, mas a disputa no judiciário já está realmente cada vez mais forte. A disputa presidencial também migra para o Tribunal Superior Eleitoral. Levantamento aponta dezenas de ações cruzadas entre as pré-campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro, com acusações de propaganda antecipada, impulsionando o irregular e pedidos de retirada de conteúdos. A melhor para mim foi a briga, falando em Supremo Tribunal Federal, nem é com relação ao presidente Lula ou com o senador Flávio Bolsonaro, é a briga do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, com relação ao Zema, que não gostou do bonequinho que o Zema fez dele. Não gostou, ficou bravo. Ficou bravo. Fez um meia-culpa também ao mesmo tempo. Não. E nós tivemos aqui, retirada eleitoral, um pedido do Haddad, né? Em relação a uma propaganda, aí seria uma propaganda antecipada para o Haddad. O TRE acabou aí acionando e pedindo uma retirada de uma postagem feita por um integrante do Partido dos Trabalhadores, já iniciando também aqui no governo do estado essa briga se é propaganda ou não antecipada, Fabi. Pois é, cada vez mais vai crescer realmente essa questão das brigas por conta principalmente das redes sociais, né? Sim. A rede social hoje é uma das principais ferramentas de divulgação aí de notícias, e a gente sabe que nessa divulgação de notícias tem notícias que são com credibilidade, mas tem muita fake news. Então, atenção àquilo que você consome e principalmente àquilo que você compartilha. Porque você consumir, olhar, já é um problema, né? Porque qual é realmente o seu critério ali de escolha do que você está consumindo. Mas no dedo nervoso, às vezes, chega para você. Eu chamo de DN, o dedo nervoso. O dedo nervoso, né? O dedo nervoso aqui vai passando e vem de tudo. Você está exposto a receber coisas boas e coisas ruins. Mas o pior é quem compartilha. Você sabe que tem uma história interessante. Eu tenho uma tia que ela escolhe um dos lados lá.
E aí ela compartilha tudo. E eu fico pra ela, não pode compartilhar, você vai ser presa. Bota um medo nela. Bota medo, aos 86 anos ela vai ser presa. Ela, você é louca? Ninguém pode me prender. Eu falei, você vai ser presa, ó, estão atrás de você. Agora o algoritmo vê tudo que você faz. E exatamente por você entrar em algumas páginas que criam fake news, divulgam em verdades, o algoritmo vai ficar só te mostrando isso. Só páginas que trazem esse tipo de informação. Então você fica num ciclo vicioso que você acha que tudo é verdade ali. A partir do momento que você é o culpado, você se cai no próprio buraco ali, no sentido de informações, né? E dessa vez uma eleição com a inteligência artificial, né, Fabio? Hoje tem um componente a mais aí. Não, e eu me divirto com a inteligência artificial. Mas a gente vê que ela pode criar algo assim... Pro bem e para o mal, Pro bem e para o mal. Mas aqueles memes que ela cria do Bolsonaro, do Lula dançando juntos, pra mim, assim, é impagável. Assim, vale a diversão. Mas vamos seguir aqui, porque tem outro que também tá sempre na crista da onda da inteligência artificial. Donald Trump. E nesse final de semana teve ali o atentado, né, com relação ao Donald Trump, ele que estava num jantar reunido com a imprensa americana e aí foi retirado pelo FBI, ele e o vice-presidente foram retirados. Na sequência, o atirador foi preso, foi detido também, mas criou ali toda uma tensão no cenário americano. Parece cena de filme, né, Fred? Parece. E até o Trump depois reconheceu que demorou um pouquinho para sair da mesa, né? Ele ficou ali um pouquinho pesado, né, digamos assim. Demorou um pouquinho. A mulher tá engatinhando. A cena agora é engraçada, mas assim, na hora é tensa. E você viu agora, Fabio, o que está acontecendo nos Estados Unidos sobre essa cena dessa fuga em relação aos tiros? Flagraram uma mulher guardando bebidas. Nessa hora que estava todo mundo desesperado, correndo, uma das convidadas guardando bebidas na bolsa. Um outro senhor continuou comendo normalmente. Então viralizou essas imagens. O que acontecia enquanto estava todo mundo correndo? Um bastidor do continuou atentado, comendo isso, e a outra, né, levando para casa bebidas enquanto o povo estava desesperado por ali, viu, Fabi? Bom, a gente sabe que tem todo um contexto aí no cenário político. Donald Trump vem com uma rejeição muito grande dentro do próprio Estados Unidos, de acordo com as últimas pesquisas, o que aponta realmente que aí vai ter que ter um gerenciamento de crise para reverter essa situação. E ele reagiu com irritação após questionamento sobre o atirador. Em entrevista à TV americana, Donald Trump elevou o tom ao ser confrontado sobre manifesto atribuído ao homem que tentou atacá-lo no final de semana. E o episódio aumenta ainda mais a tensão nos Estados Unidos em meio à repercussão do atentado. Porque o possível atirador teria acusado Donald Trump de pedofilia. Sim. E por isso teria realizado ali o atentado. E Donald Trump subiu o tom, disse, eu não sou pedófilo, né, entre aspas, né, ele abriu justamente durante a entrevista, ele chegou a subir o tom com a jornalista que o entrevistava com relação a essa colocação feita pelo atirador deste atentado que aconteceu nos Estados Unidos. Agora, ainda não falando diretamente de Donald Trump, mas de ações, ele que é realmente o principal interlocutor dessa situação do conflito com relação ao Oriente Médio, o Irã propõe reabrir Hormuz e sinaliza uma saída diplomática para a crise. Segundo informações, o Teherã apresentou aos Estados Unidos uma proposta para reabrir o Estreito de Hormuz e avançar no cessar-fogo, deixando assim a questão nuclear para uma fase posterior. A movimentação é vista como uma possível janela diplomática para reduzir a escalada do conflito. Agora vai, Fred, eu acredito, tenho fé. Tá na hora, né? Porque isso está levando prejuízo a todos, né? Primeiro de vidas, né? Que infelizmente vidas sendo perdidas por causa de um confronto, né? Essa bobeira, essa loucura por parte econômica de poder, né? Então realmente tomara isso termine, porque é um prejuízo, ninguém ganha com isso. Agora, você é jovem. Jovem. Lembra que tinha um personagem chicanês? Jovem. Jovem é outro papo. Lembra, Fabi? Eu lembro. Isso é do nosso tempo. A gente não é tão jovem. Nosso tempo, você fala por você. Eu tenho 21, sigo aqui firme e forte com os meus 21 anos. Mas tem
um astro, né, do rock mundial, Michael Jackson, que lançou aí o filme do Michael Jackson. E olha só os dados. A cinebiografia de Michael Jackson ultrapassou R$1 bilhão em bilheteria global na estreia e registrou a maior abertura da história do gênero. O desempenho impulsiona o mercado cultural e coloca a produção entre os grandes fenômenos do ano. Goste ou não goste, tem os seus sinãos com relação a Michael Jackson, mas ele era maravilhoso. Não foi chamado de rei do pop por acaso, né? Realmente é algo, um talento incrível, né? Gigantesco, né? O Michael Jackson, feito sobrinho dele, que é o que faz aí o Michael Jackson, o papel de Michael Jackson, e retrata exatamente esses anos dourados aí do Michael, não a parte final, né? Nem as acusações que ele teve em relação à pedofilia, que é uma polêmica que continua até hoje, né? Mas é um filme muito interessante. Eu tô com muita vontade de assistir, ainda não assisti. Eu também não assisti, quero muito assistir, acho que vale a pena. A gente que vivenciou o auge de Michael Jackson, eu acredito que faz toda a diferença.